Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Maurício Macari e nós vamos hoje para a nossa quinta aula de projeto de vida. E nós vamos falar hoje um pouquinho com vocês sobre de onde eu venho. Ou seja, nós vimos na aula passada que lugares eu ocupo dentro da nossa família, dentro da escola, dentro da sociedade. E agora vamos procurar entender um pouquinho a importância de nós compreendermos as nossas origens. E aqui na imagem, você vê aqui tem um modelo de uma árvore genealógica, né? Com os lugares em branco aqui, que podem ser preenchidos e tal, tá? Mas nós vamos falar um pouquinho, talvez você já tenha visto isso, né? Visto sua genealogia, alguma coisa assim. Mas nós vamos falar um pouquinho da importância de conhecermos bem isso, para nós entendermos, né, quem nós somos, de fato, né, a que grupo pertencemos, onde estamos inseridos, tá, pessoal? Vamos lá, então, vamos comigo nisso aqui, olha. A sua história pessoal é um componente importante do seu projeto de vida. Nós já falamos sobre isso, muitas vezes. E antes mesmo de você pensar para onde quer ir e o que quer ser, o importante é você saber quem você é. Então, importante que todos saibam de onde vem, o que gostariam de superar ou de criar para o seu futuro, ok? Essa é a importância dessa aula de hoje. Aliás, de todas as aulas, de nós possamos compreender melhor esse nosso desenvolvimento. Vamos lá? A sua casa, seus pais, sua família, sua vida cotidiana, essa rede de relações sociais e afetivas que você tem, integra o primeiro momento de conhecimento que o ser humano tem sobre o mundo. Então, pessoal, o que nós estamos falando aqui para vocês? Tá? Tudo que te afeta, tudo, né? Você publica lá no Facebook, publica lá no Face, qualquer coisa, no Instagram. Aí alguém curte, alguém não curte, aí vai alguma crítica e tal. Isso é comum, faz parte da nossa vida. Uns vão gostar, outros não é verdade? Tem que agradar todo mundo. Mas isso daí, pessoal, vai te ajudando na sua formação. Isso aí que vai dando o seu caráter como você é. E é esse meio de relação aqui, nessa diversidade de pessoas que nós vamos sendo construídos. Olha só. O que é plenitude humana? É quando o ser e o querer ser se encontram e por um momento se abraçam. Então, quando eu sei quem eu sou, e quando eu sei quem eu quero ser, eu tenho isso bem definido na minha vida, eu encontro algo importante que é esse equilíbrio que se chama plenitude humana, tá? Grave bem isso, pessoal. Quando eu encontro as bases firmes, quem eu sou, do meu ponto de partida, e de quem eu quero ser, o que eu quero ser, o que eu quero fazer, quando isso se entrelaça, se abraça, você vai encontrar algo importante para você, que é a plenitude do seu desenvolvimento humano, tá? Olha só o texto. A plenitude humana só muito raramente acontece de pronto na vida das pessoas. O normal é que os momentos de plenitude humana começam a ser reconstruídos muitos anos antes. Às vezes, um momento de plenitude humana leva uma vida inteira para ser gestado e finalmente acontecer. Ó, a plenitude humana começa muito cedo, essa construção. E às vezes a pessoa leva a vida inteira e não consegue encontrar. Por quê? Porque ele não tem essa dificuldade. Quem eu sou e o que eu quero ser. Que habilidades eu tenho, que habilidades eu preciso desenvolver. Essas habilidades geram certas competências em mim. E essas competências são importantes ou não para mim? São questões que só se adquire quando se tem a plenitude, tá? E você vai ser desenvolvido, trabalhado, nós vamos junto construir para que você encontre, você abrace esse seu querer ser com o que você é. Vamos lá, pessoal?
O homem é um ser capaz de assumir-se como sujeito da sua história e da história. Agente de transformação de si e do mundo, fonte de iniciativa, liberdade e compromisso nos planos pessoal e social. Então, olha só, pessoal. Quando você constrói a sua história pessoal, você também constrói uma história dentro da sua família, do primeiro ambiente que você está inserido. Você pode construir uma história dentro da escola, uma história pessoal, mas também influir na história da escola, não é? E aí isso é uma influência um pouco maior, mais abrangente, porque não é só na sua história pessoal, mas é da história, você passa a fazer parte integrante dessa história. O homem que é esse agente de transformação, não só de si, mas também do mundo. Então, quando eu mudo, eu também mudo o mundo em que eu vivo. Por exemplo, muitas pessoas vão dizer assim, nossa, né? Seria tão bom se não tivesse, se as pessoas não fossem tão egoístas, não é verdade? Mas e aí? Eu sou agente de transformação nisso ou eu sou egoísta também? Hoje nós estamos vivendo aí esse momento de pandemia e a gente vê muitas lições de solidariedade, muitas lições importantes, ações pequenas, às vezes simples, como a pessoa que vai no supermercado para um idoso que não pode ir porque faz parte do grupo de risco, ou alguém que está doente, às vezes mora sozinho, precisa de um cuidado especial de alguns vizinhos, e assim por diante. Então, quando eu deixo de pensar somente em mim, passo a pensar na coletividade, dentro da minha família, dentro do meu bairro, dentro da minha escola, dentro dos ambientes sociais que eu convivo, eu me torno um agente de transformação de princípios e de valores. Então, é importante isso para a sua vida, certo? E isso leva você tanto a avançar no plano pessoal, social, mas também refletir lá no seu plano profissional. Pessoal, eu tenho um pequeno texto de uma crônica escrita por Clarice Lispector, tá? Vamos assistir juntos aqui, para depois nós falarmos um pouco sobre isso? Bora? Um amigo meu, médico, assegurou-me que desde o berço a criança sente o ambiente. A criança quer. Nela, o ser humano no berço mesmo já começou. Tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. Por motivos que aqui não importam, eu de algum modo devia estar sentindo que não pertencia a nada e a ninguém. Nasci de graça. Se no berço experimentei essa fome humana, ela continua a me acompanhar pela vida fora, como se fosse um destino. A ponto do meu coração se contrair de inveja e desejo quando eu vejo uma freira. Ela pertence a Deus. Exatamente porque é tão forte minha fome de me dar a algo ou a alguém, que eu me tornei bastante arisca. Eu tenho medo de revelar do quanto eu preciso ou de como sou pobre. Sou sim muito pobre. Só tenho um corpo e uma alma. Eu preciso de mais do que isso. Quem sabe se eu não comecei a escrever tão cedo na vida porque escrevendo pelo menos eu sentia que pertencia um pouco a mim mesmo. Com o tempo, sobretudo nos últimos anos, eu perdi o jeito de ser gente. Não sei mais como se é. E uma espécie toda nova da solidão de não pertencer começou a me invadir como eras num muro. Se o meu desejo mais antigo é o de pertencer, por que nunca fiz parte de clubes ou associações? Porque não é isso que eu chamo de pertencer. O que eu queria e não posso é, por exemplo, que tudo o que me viesse de bom, de dentro de mim, eu pudesse dar aquilo que eu pertencesse. Mesmo as minhas alegrias, como são solitárias às vezes. E uma alegria solitária pode se tornar patética.
É como se você tivesse um presente, todo embrulhado, com papel de presente enfeitado nas mãos, e não tivesse a quem dizer: tome, é seu, abra-o. Para não estar em situações patéticas e uma espécie de contenção, evitando o tom de tragédia, eu raramente embrulho um papel de presente os meus sentimentos. Pertencer não quer dizer só ser fraca ou precisar unir-se a algo ou a alguém mais forte. Muitas vezes, a vontade intensa de pertencer vem em mim da minha própria força. Eu quero pertencer para que a minha força não seja inútil e fortifique uma pessoa ou uma coisa. Quase consigo me visualizar no berço. Quase consigo reproduzir em mim a vaga, porém premente, sensação de precisar pertencer. Por motivos que nem minha mãe nem meu pai podiam controlar, eu nasci e fiquei apenas nascida. A vida de vez em quando me fez pertencer. Como se fosse para me dar a medida do que eu perco não pertencendo. Então eu sou. Pertencer é viver. Bom, pessoal, vocês gostaram da narração aí pela Valéria Lima de um trecho do chamado Pertencer, de um texto da Clarice Lispector. E esse texto, pessoal, é uma crônica que foi publicada, olha só, originalmente no Jornal do Brasil em 1968, olha, faz tempo, né? E depois no livro A Descoberta do Mundo, tá? Interessante é que a Clarice, ela coloca ali, nesse texto, a questão dela pertencer ou não a um grupo social. Ela não se sentia pertencente. E é importante você analisar por que isso aconteceu com ela. Ela havia nascido, e ela diz nasci, simplesmente nascida, porque existe um boato na época que se uma mulher estivesse doente e engravidasse, ela seria curada. E a mãe dela estava muito doente. E a mãe dela engravidou de Clarice, então, com essa intenção de ser curada, e não foi curada. E, obviamente, quando Clarice soube disso na sua infância, na sua adolescência, ela se sentiu, então, meio que excluída, meio que desprezada, né? É claro que ela superou tudo isso, mas ela coloca algo importante nisso. E pertencer tem a ver justamente a que família que eu pertenço, né? Eu faço parte de que grupo? Qual a história da minha família? O que os meus antepassados, né, fizeram, né? É uma pergunta que eu tenho para vocês aqui, ó. Até que ponto as nossas origens interferem no nosso destino? Até que ponto? Aquilo que tem de passado na nossa vida pode interferir no nosso futuro. Por isso é importante conhecermos onde nós estamos. Vamos prestar atenção nesse texto aqui, pessoal. A história de nossa família nos pertence. Estamos a ela vinculados. É parte de nós e marca da nossa personalidade. E com todas as forças e fraquezas que temos. Ao vir ao mundo, no seio de uma família, não herdamos somente o patrimônio genético. Herdamos as crenças e os comportamentos que são válidos nesse sistema familiar. Então, observe o seguinte. A família não nos trouxe apenas, na nossa carga genética, a nossa aparência física. Nos trouxe também crenças, costumes, hábitos,
princípios, valores. Então, faz parte da nossa construção. Mas precisamos saber por que que isso chegou até nós, como que isso chegou até nós, como que esses costumes, esses valores, esses princípios. Então, é interessante nós conhecermos bem esse nosso sistema familiar. Olha só essa imagem, pessoal, de uma família tradicional aí, né? Eu não sei, uma imagem da internet que foi tirada, mas essa frase aqui é importante para nós. O nosso destino tem como ponto de partida as nossas origens familiares. Quem sou eu? De onde veio? Para onde vou? Fazem parte do seu projeto de vida. Então, quem sou eu? De onde eu venho? Quais as minhas origens? Da onde veio os costumes que nós temos? São importantes para nós construirmos o nosso projeto de vida, sabemos aonde nós vamos chegar. Eu quero colocar esse texto aqui para você. Ele está dentro de um balão, de um sonho, justamente por causa disso, porque tem a ver com os seus sonhos, com os seus projetos. E olha só isso, é muito mais comum do que nós imaginamos, porque muitas vezes somos levados a abandonar nossos próprios projetos para realizar os sonhos que outros sonharam para nós. Ou para realizar sonhos que outros, por algum desígnio de suas vidas, não conseguiram realizar. Na maioria das vezes, este outro não nos pede que façamos isso, mas nós, com as nossas distorções da realidade e com o nosso grande amor, literalmente nos sacrificamos para buscar aquilo que nós achamos que eles esperam de nós. Então, olha bem, o que o texto está falando para nós? De que é comum nós querermos realizar os sonhos de outros, e também é comum que outros querem que nós realizemos o sonho deles. É mais comum do que a gente pensa. Mas, pense nisso. Será que se você não fizer aquilo que você realmente tem vontade de fazer, que você gosta, que você se sente bem fazendo, você não vai se tornar frustrado depois? Talvez seus pais estejam aí, talvez, pai, você esteja vendo isso. E talvez você tenha tido um sonho e tenha projetado esse sonho lá no seu filho, na sua filha. Deixe ele fazer o sonho dele. Você teve a sua época, nós tivemos a nossa. Nós não devemos querer que as pessoas façam aquilo que nós queremos. Muitos pais estimulam os filhos a fazerem aquilo que os filhos realmente querem. E essas pessoas se tornam excelentes profissionais lá na frente. Pessoas que realmente vão construir uma história de vida e uma história dentro desse mundo. Então é importante que você pense nisso. Eu tive minha época de realizar meus sonhos. Eu realizei os meus sonhos. Agora são os nossos filhos que têm que realizar os sonhos deles. Os nossos netos e aí por diante. Cada um sonhar e realizar aquilo que tem vontade de fazer. Então, sonhar é bom, mas alcançar, desenvolver, chegar lá na concretização do seu sonho é muito melhor. Vamos pensar nisso, pessoal. Vamos trabalhar isso junto. Olha só. Essa frase, eu gostaria de colocar aqui na tela para que você observasse bem, é de um psicólogo, Viktor Frankl. E ele diz assim, que nós vivemos uma era onde o indivíduo, não sabendo o que tem, nem tão pouco o que deve fazer, muitas vezes não sabe mais o que no fundo quer. Assim só quer o que os outros fazem, ou só faz o que os outros querem que faça. Essa é uma era que nós vivemos agora. Não só agora, mas de alguns anos já para cá. Que era essa? A era da que a pessoa não sabe. Ela não sabe mais nem naquilo que ela é bom, não sabe mais nem o que ela quer sonhar. Muitas pessoas estão perdidas nesse mundo. Por quê? Porque os outros acabam influenciando muito e a pessoa se sente... Ah, você tem que ser isso, você tem que ser aquilo. Lembra do vídeo do Zeca lá no início? Na primeira aula, que o Zé queria ser engenheiro e foi fazer outras coisas, mas o amigo dele sempre insistiu que ele fizesse o sonho dele, né? Pense nisso. Então, muitas vezes não sabe mais nada do que no fundo quer. Talvez você até se sinta assim, pense assim. Então,
Comece a pensar agora naquilo que você quer fazer. Naquilo que de fato tem a ver com a sua habilidade. Não pense só no resultado financeiro. Eu quero essa profissão porque isso dá dinheiro. Não. Qualquer coisa dá dinheiro desde que você faça bem feito. Vai te dar um resultado, uma compensação financeira lá no seu futuro. E a sociedade precisa de profissionais excelentes em todas as áreas. Em todas as áreas nós precisamos de profissionais. A sociedade precisa. E você pode ser um desses que vai ocupar esses espaços que estão aí. Mas você precisa se projetar e se destacar naquilo que você faz. Fazendo da melhor forma possível. Né? Não faça só o que os outros querem que você faça. Mas faça aquilo que você tem vontade de fazer. Uma frase muito importante, pessoal. Olha só, gente. Vou colocar aqui na tela para você olhar melhor. Nós temos aqui uma árvore genealógica. Em cima estão aqui os avós, né? Do lado esquerdo, o pai e a mãe, seus irmãos. Do lado direito aqui os tios, seus primos. Isso é uma árvore genealógica. E a árvore genealógica mostra o quê? A estrutura familiar, o próprio texto está falando. Esta árvore permite que você, protagonista, você que está assumindo o controle da sua vida, conheça seus antepassados, né? E essa estrutura estuda a família como um sistema que se nutre da relação constante entre o todo e as partes. O que isso quer dizer? Olha, nós dependemos da sociedade, nós a vimos e convivemos, e dependemos principalmente da nossa família, tá? Então eu gostaria que você pensasse um pouco nisso agora. Da onde eu vim? Quais são as minhas... Você não tem essa curiosidade? Talvez você já tenha feito isso. Mas eu quero te instigar aqui a você dar prosseguimento nisso, construindo. E eu quero deixar uma pergunta aqui para você. Você conhece a genealogia da sua família? Você sabe quem foram seu bisavó, tataravó, de onde vieram, se vieram de outro país, de outro estado, quais as origens dele? Eu quero te instigar a fazer uma pesquisa. Aproveitar esse momento que você está em casa, né, nesse isolamento social, para pesquisar. Converse aí com seus familiares, converse pelo WhatsApp, pelas redes sociais. Comece a instigar, perguntar seus pais, né, seus tios, seus avós a respeito das suas origens, né? E agora que você sabe a importância da árvore genealógica, da genealogia para seu projeto de vida, faça da sua família. Tem essa proposta para você, tá? Procure fotografias antigas, converse, pais, avós, e elabore a sua árvore genealógica. Faça da forma que você achar melhor. Pegue uma folha de papel, comece a perguntar e anotar, depois construa isso e guarde junto com o seu portfólio. Vai ser um material importante para você no futuro, no desenvolvimento do seu projeto de vida. Tá ok, pessoal? Obrigado aí por estar com você mais essa aula, tá? Estamos juntos e até a próxima. Um abração aí.